encontros filosóficos e acadêmicos é uma iniciativa da coordenação de ensino das faculdades integradas Hélio Alonso. Propõe-se a expor e debater temas e problemas da contemporaneidade nacional e mundial, levando em conta a herança legada pelo pensamento clássico em todas as áreas do saber. Hoje, nós temos como objeto de debate o tema cultura brasileira. E o nosso expositor será Ivan Cavalcante Proença, professor de cultura brasileira das Faculdades Integradas Hélio Alonso, é mestre em literatura brasileira e doutor em poética também, na área de literatura brasileira, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também autor de vários livros publicados desde algumas décadas para cá, e todos versando basicamente pelo tema da cultura brasileira. Temos como debatedor também o professor Nailton Agostinho Maia, também coordenador das Faculdades Integradas Hélio Alonso, especializado em Ciências Sociais pela UFRJ e é mestre em Educação Popular pela Pontifícia Universidade Católica. Certo? Vamos dar início ao nosso tema de hoje, ao debate de hoje, ouvindo uma alocução inicial do professor Ivan Cavalcante Proença. Bom, para começar, eu quero registrar a minha satisfação de estar aqui na presença de dois companheiros velhos de guerra, não cansados de guerra, companheiros velhos de guerra, né, na história da resistência e da educação, muito ligadas ambas, e no caso aqui na nossa faculdade, que também tem uma história belíssima, né? Ao longo do período obscurantista, foi uma faculdade que representou o tempo todo uma resistência, uma exceção, até na conduta em relação à aquisição de professores, na liberdade dos estudantes, enfim, é uma satisfação estar aqui hoje para nós discutirmos a cultura brasileira. E talvez de saída caiba dizer que existem muitas interpretações sobre cultura brasileira. Ao longo do nosso encontro, se desejarem que a gente coloque a diretriz didática em torno de cultura brasileira, nós faremos também. Perfeito. Pode? Pode. Então, vamos. Há uma versão, assim, um conceito de cultura brasileira um tanto exageradamente, vamos dizer assim, radical, que diz que a cultura brasileira só deve ser considerada aquela que surgiu no nosso solo, nativa nossa. Se nós adotarmos esse conceito bem radical, que na verdade é radical não no sentido de as raízes, mas radical na leitura de definição da cultura brasileira, não vai haver quase nada para a gente discutir apenas as heranças da cultura indígena, porque a própria cultura indígena acabou. Ela não se dinamiza, ela não se revitaliza, mas até porque os índios acabaram. De 8 milhões e pouco de índios, hoje restam 300 mil aculturados e descaracterizados. Então, na verdade, teríamos só as heranças da cultura indígena e uma ou outra raríssima manifestação que teria surgido no Brasil. Então, a definição hoje de cultura brasileira mais adequada, mais cabível no caso, seria apenas não a cultura surgida em nosso solo, quer dizer, e aí a herança indígena e conta muito, mas também as formas de cultura vindas de outros continentes, no caso África e Europa, e que aqui se adaptaram naturalmente. Aí esse naturalmente tem que ser grifado, porque essas culturas não vieram como forma de imposição, não vieram como forma de colonialismo cultural, não vieram como forma de dominação do poder econômico do outro em relação ao Brasil. Então, as culturas chegaram ao Brasil naturalmente, de África, de Europa, e se adaptaram principalmente no Nordeste brasileiro e foram ganhando novas roupagens, tantas novas roupagens, que hoje elas não se identificam nem um pouco, né, em relação, não tem a menor semelhança com as raízes europeias ou africanas, o que prova a criatividade, não é? A dinâmica do processo cultural brasileiro. De modo que essa definição é mais cabível. Você não vai aceitar a invasão colonizadora, a questão do colonialismo cultural, e, ao mesmo tempo, você mantém a sua identidade mutável, se transformando sempre, mas sem perder a característica de identidade cultural brasileira.
Então, essa definição me parece mais adequada do que a outra, que restringiria muito, embora purista, né? O professor Nailton quer fazer também saudar, né, o encontro e registrar a alegria, né, num espaço acadêmico e um espaço que no mundo, né, no planeta, ficou sempre muito caracterizado como um lugar distante do humano, do humanismo, quer dizer, da cultura popular, seja de que parte do ecúmeno, né? Que em todos esses lugares habitados nós temos esse movimento, né? Que é do próprio humano. E a academia, de uma forma errônea, uma interpretação errada, sempre a apresenta ou a colocou como um lugar distante, né? E interessante que até fisicamente as academias se localizam distante efetivamente do local ocupado, do lugar, né? Pelo menos começa distante. Depois a população vai crescendo, construindo suas habitações e chegando, se aproximando da cidade e da academia. Então essa discussão aqui, quer dizer, encontros como foi apresentado no início, né, acadêmicos e filosóficos, quer dizer, ela tem todo o sentido, então é preciso registrar, valorizar essa recuperação. E hoje com todo esse aparato aí da tecnologia para discutir, o que de certa forma estaria numa contradição, no meu entendimento, o conceito, né, como bem apresentado pelo Ivan, que eu concordo, quer dizer, esse que permite o universal, porque a cultura é o humano, e o humano não é no gueto, no local, e não é a partir só da sua caverna, né? Ele é parte, né, desse todo, como se tivesse um todo estilhaçado e cada um vai compor um pedaçozinho. E se pudéssemos um dia juntar, vamos ver que a cultura popular nossa, hoje com essa espontaneidade, que chega de forma espontânea, ou é apropriada no primeiro momento, eu diria, Ivan, e aí fica a provocação. Eu penso que no primeiro momento ela vem também com a ideia de império, né? Talvez seja isso, se eu estou complementando e pedindo mais uma fala do Ivan a respeito. Quer dizer, chega, né? Eu vejo assim, os jesuítas chegam com a ideia e princípios, né, da justa comunicação. E a justa comunicação é a deles, não a do outro que já está. Então tem uma dominação, um império. Uma própria nação, quando se organiza, né, Dom Pedro, quando pensa na ideia de nação, né, e isso é bem recente, a ideia de uma cultura brasileira, quer dizer, é também uma ideia de dominação, de uma formação de império a partir dos meus valores e para outro. Mas depois, pela natureza do humano, que o humano é isso, ele vai efetivamente se apropriar daquelas questões e trazer para a sua natureza, né? E a natureza do humano, aí fica a pergunta, é essa, de sempre buscar a ideia, né, que parece que está lá no passado, num passado do ser, de felicidade e de liberdade. Eu vejo a cultura popular assim, né? Um encontro para a felicidade e para a vida livre, o que eu chamo, no sentido comunitário, da vida boa. Então, como é que você vê assim? Eu acho que o rumo que vocês estão dando, vamos fazer uma coisa coloquial, porque nosso relacionamento é coloquial. Essa iniciativa de vocês está tendo, a partir da diretriz de vocês, a cara da nossa faculdade. Porque a nossa faculdade tem uma história comunitária também no processo cultural, muito bonita, muito importante. Eu vou pegar dois ganchos aqui que Nailton falou. Primeiro, a questão dos jesuítas, quer dizer, aquela coisa da união com os índios, no sentido de não deixar que eles se tornassem braço escravo. É uma atitude, em princípio, humanitária, sim, não impedir que o colonizador os transformasse
em braço escravo na falta dos negros ou vamos dizer, aumentando muito o preço de cada negro. No momento que aumenta o preço, se volta para os índios. Em princípio, mas não esquecer que o objetivo básico era a catequese. Então, aí também há vamos dizer, uma interferência que nós não podemos aceitar, porque já seria a questão da mudança, do misticismo original do índio, ainda bem que não vingou muito, mas o objetivo era a catequese. Se unem aos índios, conquistam a confiança deles com este objetivo. Então, o que deu para rir, deu para chorar também na velha máxima popular. Quanto à universalização, há duas máximas feias e que têm que ser permanentemente contestadas por nós. Uma delas é de que a arte é universal. Não é. O universal é o regional deles para nós. Na verdade, o universal é o regional deles, quem detém o poder econômico, para nós. E que, por exemplo, dentro do mundo artístico, cultural, a música não tem fronteiras, não tem de lá para cá. Então, essas duas máximas que servem para tentar neutralizar a xenofobia, mas a xenofobia no Brasil é curiosa, ela é contra nós. A xenofobia é às avessas, é contra nós. O mundo xenófobo é contra nós. De modo que essa questão da universalização tem que ser vista com muito cuidado, bem como as teorias McLuhânicas da aldeia global, da Global Village. Conquanto ele não tivesse aquela intenção inicial, o fato é que a ideia de Global Village pretendeu esvaziar o processo cultural do outro. Não cabe mais cultura regional, não cabe mais uma identidade, um certo nacionalismo regional. Parênteses, existe o nacionalismo burguês, que é o nacionalismo de quem? Por exemplo, nacionalismo dos grandes ditadores, desde Hitler, Mussolini, dos grandes líderes que conquistaram o povo. Esse nacionalismo dos generais, os generais eram nacionalistas. Os generais da ditadura aqui no Brasil, nesse período obscurantista, eram nacionalistas. Então, existe um nacionalismo assim e existe um nacionalismo socialista, que é aquele que preserva as nossas riquezas, no caso, inclusive, o petróleo hoje, nessa luta que nós estamos comentando, estão reagindo, boa parte da imprensa está reagindo ao fato de o pré-sal ser da Petrobras, ser nosso. Quer dizer, essa coisa é delicada. Mas a Global Village acabou resultando em quê? Primeiro, esvazia a cultura de um povo. Você esvaziando a cultura de um povo, minimizando, envergonhando a cultura de um povo. Houve um tempo nos anos 70 em que a cultura brasileira era tida assim como com aspectos cafonas, bregas. E você esvaziando a cultura de um povo, você melhora o conquista política, econômica e socialmente. A destruição, o esvaziamento da cultura. E sabiamente eles têm essas teorias mesmo, sabem essas máximas, pode-se dizer.